Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a proposta do Trump, né? Ele disse que vai assinar hoje, na segunda-feira, um decreto reduzindo o preço dos medicamentos nos Estados Unidos em 80% e coisa e tal. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, qual que é o conteúdo da ordem executiva que ele vai assinar, porque o que a gente tem, por enquanto, é apenas um tweet dele aqui no Truth Social, na rede social dele, né? Falando que vai fazer isso. Mas vamos entender o que aconteceu aqui, qual que foi esse tweet do Trump, o que ele está propondo com relação ao preço dos medicamentos, e eu já alerto para vocês uma coisa. Pode aumentar o preço dos medicamentos no Brasil, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Meteorito de Pegasus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na verdade, o Trump fez dois tweets muito ruins ontem, tá? Um foi esse dos medicamentos, o outro foi que ele caiu na lorota do Putin, né? O Putin disse que queria conversar na Turquia, não sei o que lá, um absurdo completo. O Trump falou, não, tem que conversar. Enfim, é uma besteira danada, mas eu vou falar sobre esse outro tweet idiota do Trump de ontem. Eu vou falar lá no canal Mundo e Revolução, no vídeo que eu falo diariamente sobre a Ucrânia. Eu vou botar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, então se você quiser saber sobre esse outro tweet do Trump, sobre a questão da negociação entre o Trump, entre o Putin e o Zelensky lá na Turquia, veja lá no vídeo nosso lá da Ucrânia, tá? Aqui eu vou falar sobre o tweet da redução do preço dos medicamentos, né? E bom, o que exatamente aconteceu, né? Ontem o Trump botou dois tweets. Primeiro ele botou isso daqui, ó. O meu próximo Truth é o nome que eles dão ao tweet na rede Truth Social, né? Meu próximo Truth vai ser um dos mais importantes e impactantes que eu jamais escrevi. Aproveitem, né? Ele escreveu isso por volta das 3 da tarde do dia 11 de maio, ontem, né? Aí, quando foi mais tarde, às 7 da noite, no horário lá dos Estados Unidos, ele escreveu isso daqui. Esse daqui foi o tweet tal, tão importante que ele falou, né? E vamos ler aqui o tweet do Trump para você entender. Por muitos anos, o mundo se perguntava por que as drogas e farmacêuticas, os remédios, né, nos Estados Unidos eram tão mais caros do que em qualquer outro país. Algumas vezes 5 a 10 vezes mais caros que o mesmo país, que a mesma droga, que o mesmo remédio, fabricado pelo mesmo laboratório, pela mesma planta, pela mesma companhia. Como é que os Estados Unidos sai mais caro essa coisa, né? E de fato isso é um problema, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Zé Serra, lá em 2002, 2003, nem lembro quando é que foi isso, né? Ele fez umas leis mesmo para limitar o preço dos remédios aqui no Brasil, porque ele falava que os remédios eram muito caros, que o remédio que é fabricado nos Estados Unidos era vendido aqui no Brasil com o mesmo preço, é um absurdo, porque os americanos têm dinheiro para pagar pelo remédio, mas os brasileiros não têm esse dinheiro, né? Então fez acordo lá com as companhias de remédio, coisa e tal, e cobrava mais barato. E da mesma forma que o Zé Serra fez isso, vários outros países no mundo assinaram acordos com companhias farmacêuticas que o valor do remédio nesses países era mais barato, né? E aí qual que é o problema disso? Como é que o americano vê essa coisa, né? O mercado americano é o mercado mais importante do mundo. Por quê? Porque as pessoas nos Estados Unidos têm dinheiro, elas podem comprar essas coisas, elas realmente gastam muito dinheiro lá com tudo, né? E elas podem gastar, elas não têm dificuldade com isso. Então o que acontece? As companhias farmacêuticas, elas fazem um investimento enorme para desenvolvimento de um produto, e aí o grosso desse pagamento, quem pagava o grosso desse desenvolvimento acabava sendo o mercado americano, que bancava essas companhias. O resto do mundo acabava tendo um preço mais baratinho, né? Ou seja, não importava tanto, o lucro era muito menor, mas para a companhia farmacêutica ela já recuperou o prejuízo dela no mercado americano. E isso, de certa forma, não deixa de ser uma sacanagem com os americanos, né? Porque, de fato, eles estão pagando mais caro pelo mesmo remédio aqui no Brasil e em outros lugares. O Ozempic, por exemplo, custa R$1.000 aqui no Brasil, custa $1.000 lá nos Estados Unidos, 5 vezes mais, 6 vezes mais o valor do Ozempic lá nos Estados Unidos. É muito mais caro os remédios por lá do que aqui. Por que é mais caro? Porque o consumidor americano pode pagar, eles ganham muito mais para isso, né? Mas não deixa de ser uma injustiça. Se pode vender a R$1.000 aqui, por que não lá nos Estados Unidos, né? É lógico. Lembra desse negócio, né? Existe uma crítica muito grande que já fizeram ao Ozempic e fazem a outros remédios também, que é a crítica de que mas
fazer aquela dose do Ozempic custa só, sei lá, $5. Como é que eles cobram $1.000 por aquilo, né? Ou aqui no Brasil, custaria R$ 25 fazer aquele princípio ativo do Ozempic. Por que cobram R$ 1.000 a caneta do Ozempic com 4 doses e não sei o que lá, né? E o problema é que a lógica não é essa, né? O custo de um medicamento não é o custo de fabricar o medicamento, é o custo da pesquisa que foi investida para produzir aquele medicamento. Isso é que é o grosso da coisa, né? Essa empresa levou anos para desenvolver esse medicamento, levou um tempo enorme investindo em coisas. E lembra, todos nós queremos que as empresas continuem investindo em coisas. Descobrir novos remédios é uma coisa maravilhosa. Doenças que antes não tinham salvação, agora tem salvação, tem remédio para elas, né? O Ozempic em si é uma coisa maravilhosa, funciona muito bem. Eu emagreci muito com o Ozempic, mas enfim, várias outras pessoas também, né? Depois eu acabei fazendo também a bariátrica, mas com o Ozempic já deu um resultado muito bom. Então, o ponto todo é esse. Todos nós, a sociedade, o mundo inteiro, quer que as empresas continuem investindo nisso. E eu digo mais, você não pode nem pegar só o custo do desenvolvimento do Ozempic. Você tem que contar o custo do desenvolvimento de todas as drogas que deram errado. Porque quando você faz atividade de pesquisa, você começa a pesquisar um monte de drogas ali, e uma boa parte delas simplesmente não chega a ser comercializada, não dá certo, né? Você tem que desenvolver a droga, tem que pesquisar a droga, tem que testar em testes biológicos, testes em cobaias, depois testes em humanos, depois, enfim, tem uma série de processo de pesquisa e muitas dessas drogas ficam pelo caminho, não passam em algum desses testes. A empresa investiu bilhões e bilhões naquela droga e simplesmente ela nunca chegou nem a ser vendida. Então, é lógico, para compensar isso, né, as empresas usam essa estratégia. Aquela droga que chega ao mercado, ela acaba bancando todas as outras drogas que deram errado. Tem que ser assim, senão a empresa não vai ter dinheiro para investir para o próximo grupo de drogas que ela vai desenvolver, né? Então, assim, isso é desejável, né? Eu sei, remédio é caro, mas a gente quer que continuem sendo desenvolvidos mais remédios, né? Aqui, ó. E ele continua aqui, ó, é muito difícil explicar e muito embaraçoso, porque de fato não há uma resposta correta. As companhias farmacêuticas e de drogas disseram por anos que o custo de pesquisa e desenvolvimento, de todos esses custos, por alguma razão, são pagos pelo mercado americano apenas. Os outros mercados é só o restinho que sobrar ali, o mercado americano é quem banca a pesquisa toda. Mas por quê? Qual a lógica disso, né? Contribuições de campanha podem fazer maravilhas, mas não comigo e com o Partido Republicano, né? Tá tirando uma casquinha aqui, né? Então eu estou dizendo que amanhã pela manhã, na Casa Branca, às 9 horas da manhã, eu vou assinar uma das ordens executivas mais importantes da minha carreira ou da história do país. Drogas prescritas ou farmacêuticas serão reduzidas imediatamente por 30% a 80% lá nos Estados Unidos. Elas vão aumentar no resto do mundo de maneira a equalizar essa conta, pela primeira vez em vários anos, para trazer justiça para a América, né? Eu vou vou instituir a política da nação mais favorecida, pela qual os Estados Unidos vai pagar apenas o menor preço, ele vai pagar o mesmo preço que a nação que paga o menor preço em qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece hoje? Como aqui no Brasil tem a lei lá do José Serra, em outros países tem leis equivalentes que reduzem o custo do medicamento aqui no Brasil. O medicamento aqui no Brasil tem um custo muito baixo. Só que o que acontece? Agora a companhia de farmacêutica vai ter que pagar esse mesmo preço, vai ter que pagar esse mesmo custo lá nos Estados Unidos. Ele vai ter que ser o mesmo valor daqui do Brasil. Ou seja, as companhias farmacêuticas vão ter que enfrentar problemas. Ou elas dão um jeito de aumentar o preço nos outros países para não tomar muito prejuízo nos Estados Unidos, ou elas simplesmente vão parar de vender em outros países para não ter que baixar o preço nos Estados Unidos. Porque, de novo, quem banca o desenvolvimento dessas drogas é o mercado americano. E tudo bem, você pode dizer que isso é injusto porque os americanos têm dinheiro, né? Eles conseguem pagar caro por esses remédios. Se aumentar o preço, esses remédios, talvez o pessoal, sei lá, na África, não vai conseguir mais ter o remédio. Vai morrer gente na África porque os caras não conseguem comprar o remédio, enquanto os Estados Unidos. É injusto eles pagarem mais caro, mas eles conseguem pagar mais caro, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma injustiça com o povo americano mesmo, esse tipo de coisa, né? Ou seja, a grande crítica que se faz aqui a essas inúmeras leis que foram reduzindo o valor de medicamento forçosamente em outros países, como foi a lei do socialista do Zé Serra.
Mas, ao mesmo tempo, isso aqui não deixa de ser o Trump mexendo no mercado do mesmo jeito, tabelando o remédio do mesmo jeito. Então aqui, ó, o nosso país vai finalmente ser tratado de forma justa pelos nossos cidadãos e coisa e tal, e os Estados Unidos vai guardar trilhões de dólares e não sei o que lá. E eu não sei se vai não, tá? Porque o que vai acontecer com a maior parte dessas empresas? Elas simplesmente vão parar de vender no exterior. O mercado brasileiro não é tão importante assim para essas empresas. Então, se agora, para botar um preço baixo no Brasil, por causa das leis brasileiras, que garantem o preço baixo e coisa e tal, eles têm que abaixar o preço aqui, o que eles vão fazer? Não vão vender para o Brasil, vão vender só nos Estados Unidos. Para que eles vão vender no Brasil? Se eles venderem mais barato no Brasil, vão ter que diminuir o preço nos Estados Unidos. Ou seja, isso daqui vai causar um problema enorme em um monte de países, vai aumentar o preço dos remédios em um monte de países, e muitos países podem não ter acesso a isso, tá? Podem não ter acesso mais a determinados remédios. Esse tipo de coisa o Trump tentou no primeiro mandato dele também, tá? Ele fez uma lei desse tipo também no primeiro mandato. Só que naquela época um juiz de um tribunal derrubou a lei dele e ela acabou não tendo efeito. Vamos ver dessa vez, porque dessa vez o Trump está mais beligerante com a justiça, né? Está brigando mais com a justiça. Vamos ver até onde vai isso, né? De novo, alguma coisa poderia ser feita nesse sentido? Eu acho que seria justo realmente. O fato de que os americanos pagam pelo desenvolvimento das drogas é realmente uma coisa meio injusta. Mas, de novo, esse tipo de medida, que é basicamente um tabelamento de preços de remédio, vai causar problemas. E vai causar problemas no mercado americano também. Porque, de novo, né, você vai ter todo o problema de... Sempre que você congela preço de alguma coisa, falta produto. Quando a coisa é guiada pelo livre mercado, né, o preço é o ditado pela oferta e pela demanda, e lá nos Estados Unidos, como as pessoas têm dinheiro para pagar, elas acabam pagando mais caro. No Brasil, como as pessoas têm menos dinheiro para pagar, a curva da oferta e da demanda acaba equilibrando num preço mais baixo um pouquinho. Ou seja, a tendência com essa história é o que o Trump falou mesmo, subir o preço no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil, de muitos remédios, e cair nos Estados Unidos. Mas eu não sei se isso é uma medida boa no final das contas. Governo intervindo nunca resolve problema nenhum. Sempre piora a situação no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.